Há momentos em que você não pode pedir nada a outra pessoa. Talvez você nunca esteve antes nesse tipo de situação, de não ter ninguém a quem recorrer. Você tem que encorajar-se a si mesmo. É você e Deus, é você e a Bíblia. Por isso a palavra de Deus é tão importante, porque nela vamos descobrir o que precisamos saber. Incentivando a nós mesmos. Série de mensagens incentivo. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I've commanded you, and I am with you always, even to the end of the age. Todos nós já passamos por situações e circunstâncias que não gostamos. Muitas vezes nos tornamos desanimados, talvez até mesmo deprimidos diante de uma situação angustiosa. Mas se este é o mundo em que vivemos e não podemos mudar todas as circunstâncias, que tipo de atitude devemos assumir quando estivermos passando por esses momentos difíceis? Agora, eu acho que a maioria de nós concordaria que, se temos um amigo íntimo em quem podemos confiar segredos, alguém que é honesto com a gente, alguém que é confidencial e que é um incentivador, então essa pessoa aliviaria a nossa dor. Mas depois há aquelas situações que você não pode contar a ninguém. Há coisas estressantes que acontecem com você pessoalmente que você tem vergonha de dizer a outrem. Há mágoas, encargos, há coisas que acontecem na família, há coisas que acontecem no campo das finanças, nos seus relacionamentos, nos seus planos, que você não pode dizer a ninguém. Como você vai enfrentar essas situações angustiantes se você se sente só e não pode contar a ninguém? É com esse tipo de situações que esta mensagem tem tudo a ver, incentivando-nos uns aos outros. Este realmente é um princípio bíblico que Deus quer que nos encorajemos a nós mesmos. Queremos tratar desse tema e quero tomar Davi como um exemplo perfeito de encorajar-se a si mesmo. Ao escrever os Salmos e sua própria vida, ele se encorajou por muitos e muitos anos. É maravilhoso que esses salmos, escritos há cerca de 3.000 anos, ainda nos incentivam. Como poderíamos agradecer a Deus por ter usado naqueles dias pessoas que não eram, algumas delas, as melhores do mundo, mas foram personagens incríveis, por meio de quem temos sido encorajados. Quero que você vá para o livro de 1 Samuel, capítulo 30. Veja o que aconteceu. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, onde deveriam acampar, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Tudo estava queimado e no chão. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus homens encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz. Olhe para isso, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Agora pense nisso, ele perdeu tudo.
era o suficiente. Eles choraram, choraram, choraram. Aqueles homens choraram, choraram, choraram até que simplesmente não conseguiam mais chorar. Eles estavam totalmente esgotados, totalmente decepcionados, angustiados. E assim Davi era um deles. Então, quanto mais pensavam na situação, a sua dor se tornava em raiva e amargura. E pensaram, bem, nós vamos tratar disso. E pensaram em apedrejar a Davi. Eles estavam falando disso e Davi ouviu. O que faria Davi? Ele não podia correr de 600 homens. Em segundo lugar, ele já tinha perdido toda a sua família e tudo mais. Não há nada de bom acontecendo a Davi neste momento particular. Não havia ninguém a quem recorrer. Ele não tinha metade do seu exército dizendo, bem, nós vamos ficar com Davi, e a outra metade também não. Eles estavam todos amargurados por causa do que tinha acontecido. Davi não tinha ninguém a quem recorrer. O que faria você ao enfrentar um desses momentos, quando tudo de errado está lhe acontecendo e você não pode contar com ninguém? Você não tem um amigo confidente o bastante a quem partilhar a sua dor, por isso você está só. O que você faria diante dessas profundas tristezas e depressões que o atingem e não há ninguém a quem recorrer? Veja o que Davi fez aqui e eu quero mostrar-lhe como ele fez. Ouça o que ele diz. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados. Ouça. Por causa de seus filhos e de suas filhas. Eles haviam perdido suas famílias. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Quer dizer que ficou forte no Senhor. Você consegue encorajar-se a si mesmo? Sabemos como buscar incentivo com os nossos amigos, mas como encorajar-se a si mesmo? O que você faz? Como você vai fazer isso? Há ocasiões em que você vive situações muito difíceis e não pode consultar ninguém sobre o que fazer. Você fica deprimido, fica tão angustiado porque não sabe o que fazer a seguir. Você talvez faz coisas tolas, ou faz o que Davi fez. Aqui está o que ele fez. O que ele fez foi fazer uma pausa e ficar em silêncio diante de Deus. Isso era tudo o que podia fazer. Em outras palavras, ele não poderia ser executado. Ele não poderia desistir e ir embora. Ele fez uma pausa. Agora, aqui está a razão pela qual ele fez uma pausa. Muitas vezes, ao chegarmos a uma situação muito difícil de enfrentar, as pessoas querem tomar uma decisão precipitada. O motivo de assim agirem é: me livra disso agora, não mereço isso, não quero saber disso, seja o que for. E muitas vezes essas pessoas não escapam. Davi não agiu assim. Ele parou e pensou. Ele não tomou uma decisão precipitada. Ele fez uma pausa e pensou nos mais diferentes aspectos da situação. O que você faz quando lhe ocorre esse tipo de situação? Você para e pensa, Senhor, o que devo fazer? Ou simplesmente toma uma decisão. Muitas vezes tomamos uma decisão porque achamos que podemos resolver o problema e, às vezes, não podemos. Minha decisão vai ser boa quanto a de qualquer outra pessoa. Não. Uma pessoa piedosa vai parar e pensar, o que devo fazer? Como devo enfrentar isso? Estamos pedindo orientação. Deus, o que o Senhor vai fazer por mim? E as Escrituras nos dão ilustração após ilustração, versículo após versículo acerca da oração. Peçam e lhes será dado. Busquem e achareis. Batam e a porta será aberta. O Senhor quer que peçamos a Ele. Ele quer que a gente pare e busque a sabedoria e a orientação dEle. Ouça, pense nisso. Você não pode enfrentar um tipo de dificuldade para a qual Deus não tenha a solução.
Na verdade, Ele sabe tudo acerca da sua necessidade antes de você orar a Ele. Ele sabe exatamente como incentivar você a não desistir nem tomar uma decisão da qual iria se arrepender mais tarde. Muitas pessoas, quando enfrentam tempos difíceis, tomam decisões precipitadas das quais se arrependem pelo resto da vida. Assim, incentivando a si mesmo, Davi ficou quieto. E então tomou uma decisão sábia. Senhor, o que tu queres que eu faça? Assim, ao parar e pedir ao Senhor orientação acerca do que fazer, aqui está o que Davi fez. A Bíblia diz que ele trouxe Abiatar, que era sacerdote, e, buscou descobrir qual a vontade de Deus antes de tomar uma decisão. O sacerdote tinha esse colete colocado sobre o peito aqui, era sem mangas, ficava preso pelas 4 pontas. Ele era quadrado e nele havia 12 pedras, cada uma representando uma das tribos de Israel. Não sabemos nada sobre o colete sacerdotal, exceto algumas poucas referências a ele. Ninguém obtinha resposta fácil, exceto Davi. Ele sabia da grande responsabilidade de como chegar-se ao sacerdote. Ele perguntou a Deus o que deveria fazer. Se você puder, volte para o versículo 7 do capítulo 30. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: então, ele está falando com Deus agora? Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Assim, Davi buscou o Senhor Deus. Deus respondeu acerca do que ele deveria fazer. Ele pediu a Deus e Deus lhe respondeu. Agora, veja isso com cuidado. Alguém diz: por que você continua dizendo isso? Porque é muito importante. Quando você está pedindo algo a Deus e não consegue obtê-lo, claro que você pergunta: Senhor, isso poderia ser verdade? Aqui está o que você faz. Você abre a palavra de Deus. Você pede a Ele para mostrar-lhe onde ler. Você pode ler algo que nunca leu antes em sua vida. A resposta estava lá o tempo todo, mas você simplesmente não a leu. Você ficaria surpreso com quantas vezes Deus fala com você claramente através da palavra dele. Deus tem o compromisso de mostrar a você e a mim o que devemos fazer e aonde ir, não importa o quê. Como você vê, muitas vezes Deus nos diz o que fazer, mas nós não fazemos. Você diz: isso pode estar certo, ou isso pode não estar certo. Deus lhe disse: bem, você vá nessa direção, e foi o que ele fez. Ouça, Deus nunca vai dar-lhe o capítulo 1 sem que o capítulo 2 esteja lá. Aqui está outra coisa muito importante. Para incentivar-me a mim mesmo, eu preciso ter certeza que ele fará. Davi se lembrou, de tempos passados na sua vida, quando Deus agiu através de alguma situação ou mágoa. Ele se lembrou da ajuda de Deus em tempos passados. Quero que você pense em algo. Veja isso com cuidado. Quando você percebe que Deus quer que você olhe para este lado e ouça, faça isso. É muito importante. Você está fazendo história em sua vida. Olhe para trás e veja como Deus tem trabalhado em sua vida. Momentos em que você pensou que tinha de desistir e simplesmente cair fora. Ou quando você só queria desistir e ir embora de qualquer maneira. Você está fazendo história em sua vida. Isto é, Deus agiu no passado. Ele ajudou você numa situação, noutra situação e naquela outra situação. Você diz: mas nunca vivi algo como estou vivendo agora. Bem, acrescente mais esta vitória à sua história. Assim, quando vejo o que aconteceu aqui com Davi, penso no passado, penso de novo como fui liberto. E Davi tinha que pensar como Deus o livrou de Saul, de dificuldades e tristezas, de Golias e de todas as outras coisas pelas quais passou. Não é este um poderoso meio de sairmos do desânimo
observando o que Deus tem feito em nossa vida, assim você está construindo uma história. É uma parte de sua vida. É algo que você já atravessou. E Davi sabia que Deus já tinha feito grandes coisas em sua vida, como, ainda adolescente, derrotou Golias porque Deus lhe deu a vitória. Você pode imaginar o tipo de fé que esse fato lhe deu? E assim, em todas as suas guerras, ele foi vitorioso sempre. Davi construiu uma história de vida, e agora ele e seus 600 homens vão enfrentar os amalequitas. Iriam enfrentá-los um a um, e havia muitos mais deles. Deus disse quando Davi e seus homens deveriam se espalhar em torno do acampamento inimigo à noite. Eles estavam em desvantagem. Havia muitos amalequitas para cada soldado de Davi, mas Deus disse-lhes o que fazer: observá-los durante a noite e batê-los de todos os lados, levando-os à confusão e à derrota. Deus nunca nos leva a uma armadilha. Ele, às vezes, nos leva a situações e circunstâncias muito perigosas ou até mesmo a dificuldades, quando parece não haver nenhuma maneira de vencer. Por isso, quando Deus lhe diz para fazer algo, você deve fazê-lo. Agora você diz: bem, suponho que eu não acredite da primeira vez. Então é melhor você pedir a Ele novamente. E ouça, o trabalho do Espírito Santo é a confirmação dentro do seu coração de que aquela orientação vem de Deus. É parte da obra de Deus confirmar a vontade dele em seu coração. Foi exatamente isso que Davi fez. Ele começou a se lembrar de como Deus havia feito milagres em sua vida antes. Pense durante apenas um segundo. Pense durante 10 segundos acerca dos livramentos de Deus. Pense em como Deus o tirou tantas vezes de uma situação difícil quando você estava realmente desanimado. E quantos livramentos que Deus lhe deu você poderia pensar? Pense nisso. Bem, é verdade, Deus me tirou daquela. Deus me ajudou a sair daquela dificuldade. Alguém poderá dizer: eu não tenho certeza que Ele vai me ajudar neste momento. Deixe-me dizer-lhe que Deus não muda. Agora você sabe que pode cantar hinos acerca do Deus Todo-Poderoso, em quem acreditamos e que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele nos ama. Seu amor não muda. Qualquer situação em que estamos, Ele vai estar lá para nos dar direção e orientação e animar o nosso coração. Então, é claro, nós estamos obedecendo a Ele. Ele disse a Davi: aqui está o que eu quero que você faça, persiga-os. Suponha que Davi tivesse dito: bem, Senhor, não sei quantos são os amalequitas, nós somos apenas 600. Não sei por onde foram, não sei onde os buscar. Davi poderia ter dito isso, mas não o fez. Agora, o que incentivou Davi naquela situação impossível? Ele havia perdido toda a sua família e chorado até não poder chorar mais. Estava a ponto de ser apedrejado até a morte e, de repente, Deus diz: desafie os seus homens para segui-lo e eu vou mostrar-lhe o que fazer. Foi isso exatamente o que Davi fez. Acharam um soldado egípcio que os amalequitas haviam deixado de lado para morrer, porque ficou doente e não podia lutar na batalha. Não tinha tido nem água nem comida durante 3 dias. Então, quando Davi o encontrou, parecia o inimigo. Davi perguntou-lhe onde ele havia estado e o que tinha acontecido. Então o homem disse que o comandante lhe disse que apenas ficasse para trás e esperasse a morte, que já não podia mais lutar. Então Davi lhe disse: você vai me levar até esse bando? Ele disse: você jura por Deus que não vai me matar e eu vou ajudá-lo. Então ele fez. Davi e seus 600 homens tomaram uma direção. Mas veja isto: Deus quer estar no controle e obter toda a glória. Quando chegaram a um determinado rio, 200 deles disseram: estamos muito cansados e não podemos seguir adiante. Então é 1/3 do seu exército que ficou inativo. Nós simplesmente não podemos lutar mais. Eles estavam mortos de cansaço e desgastados, e moralmente destruídos por causa de suas famílias e assim por diante. Por isso, disseram:
nós não podemos continuar. Então, o que fez Davi? Veja isto. Ouve com atenção. Porque Deus disse que perseguissem os inimigos, Davi acreditava exatamente nisso, sabendo que Deus sabia que 200 homens, 1/3 do seu exército, não seria capaz de lutar. Os amalequitas eram centenas e centenas e centenas e, na verdade, a Escritura diz que quando Davi os encontrou, eles estavam espalhados por toda a parte, acampados. Havia tantos que eles estavam em todos os lugares. Davi tem apenas 400 homens. Então, o que acontece? Eles atacam e matam. Tem todas as suas esposas de volta, todos os seus filhos de volta, porque não haviam matado ninguém. Eles apenas os fizeram prisioneiros. Eles têm suas esposas de volta, seus filhos de volta e todo o saque, todos os seus pertences. Eles têm tudo de volta. Veja como Deus operou. Davi ficou quieto. Ele escutou a Deus. Ele fez exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Então, quando penso nisso, Deus operou na vida de Davi e como ele obedeceu ao Senhor, é simplesmente maravilhoso podermos falar desse evento de tanto tempo atrás. Mas, naturalmente, em última análise, o que mais o encorajou foi saber que poderia chegar em casa com sua família. Você não pode imaginar 600 homens vindos de volta, voltando para casa com a esposa e filhos. Essas crianças nunca foram mais preciosas do que eram naquele momento. A esposa nunca foi mais amável do que naquele dia. As esposas poderiam estar em trapos, mas estavam livres e com seus maridos. Foi um tempo maravilhoso, glorioso. Mesmo se tivessem perdido todas as suas coisas, ainda teria valido a pena o esforço. Por quê? Veja isto. Um homem se fortaleceu em Deus e viu o que aconteceu. Um homem, ele estava sozinho, ameaçado de apedrejamento até a morte. Perdeu tudo, nada positivo. Mas esse homem ficou quieto, ouviu a Deus, procurou o Senhor, ouviu de Deus, fez exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Agora, estamos falando de animar a nós mesmos. Veja isto. O que tenho partilhado com você é a parte mais importante, mas há outras formas de incentivar-se a si mesmo. Quando você tem alguma questão importante, há maneiras de animar-se a si mesmo se você estiver abatido acerca de algo ou até mesmo se estiver passando por um momento difícil. Há outras formas de incentivar a si mesmo. Por exemplo, a realização em algo que você gosta de fazer, é uma ótima maneira de encorajar a si mesmo. Mas você poderia dizer, bem, isso não é muito espiritual. Sim, é, porque estamos sendo cristãos alegres. Quando as coisas ficam difíceis para nós e nós somos crentes, estamos fazendo o quê? Quando você faz o que o Senhor lhe pede, isto não significa que não haverá dor, nem mágoa. Mas significa que Ele quer você mais perto dele. E você tem o privilégio e o direito e a bênção de ser capaz de fazer o que você gosta de fazer. Por exemplo, uma das coisas mais encorajadoras na minha vida é sentar com a palavra de Deus e preparar uma mensagem. É um desafio, um grande desafio. Às vezes fica estressante. Na verdade, a única coisa que aumenta a minha pressão arterial é estar preparando uma mensagem, concluí-la e não entregá-la. É muito intenso para mim. Tudo bem, mas estou dizendo que eu gosto disso. Eu também adoro fotografia. Portanto, se estou ansioso acerca de algo que me aconteceu, eu vou fazer algo que me traz prazer. Então, pense nisso se alguns de vocês, sentados aqui, estiverem numa situação daquelas difíceis que mencionamos, o que devem fazer? Devem fazer uma pausa, parar e orar.
Deus, o que queres que eu faça? Você está pedindo orientação a Ele. Você começa na palavra dele e diz, Senhor, se você precisa de alguma confirmação, peça a Ele para confirmá-la. Quando Ele deixa tudo claro para você, você obedece a Ele. E o que acontece? Você será incentivado. É a vontade e o propósito e plano de Deus que seus filhos vivam uma vida com propósito e cheia de alegria. Isso não quer dizer que não vai doer, mas é uma vida que lá no fundo tem uma alegria incrível, porque somos seus filhos. Se você é uma daquelas pessoas que nunca foram salvas e pensa, agora como é que tudo isso se encaixa na minha vida? Vamos colocar desta forma. Se você nunca confiou em Jesus como seu Salvador, o que dizemos aqui não é uma simples opinião, não é uma atitude. O que estamos pregando é o Evangelho divino, a verdade bíblica. É a verdade do Deus Todo-Poderoso de que você colhe o que planta, do que você semear, mais tarde vai colher. E você não pode mudar isso. Não, você não pode mudá-lo. Você diz, bem, isso não vai acontecer comigo. Sim, isso acontece. Você não pode mudar um princípio. Isso é verdadeiro de manhã, de tarde e de noite. Era verdade no Jardim do Éden e é verdade hoje. Sem Cristo em sua vida, você vai viver numa bagunça miserável. Você não tem dinheiro suficiente para obter um substituto, prestígio suficiente, fama ou qualquer outra coisa. O salário do pecado é a morte. Não é apenas a morte física, é a morte espiritual. Nós colhemos o que semeamos, mais do que semeamos, e colhemos depois que semeamos. O que você precisa fazer é pedir perdão dos seus pecados ao Senhor Jesus Cristo, não com base em quão bom você é ou no que você pode fazer por Ele, porque você não pode fazer nada por Ele. Mas baseado no fato de que Ele morreu no Calvário, derramou seu sangue como pagamento pelo pecado. Você precisa dele como seu Salvador. Você precisa dele como seu ajudante. Você acha que tem tudo isso junto, mas você não tem. Você acha que poderia comprar qualquer coisa e até o seu caminho para o céu, mas não pode. Você não pode. Chegará o momento em que você e seu dinheiro não vai contar, sua fama não vai contar. Virá o tempo em que a sua influência e testamento, nada disso vai contar. Você vai ficar cara a cara com Deus. Você pode estar deitado em uma cama de hospital em algum lugar, a caminho da morte. Então você vai depender de quem? Sua história poderá condenar você, dependendo da maneira como você viveu. Peço a Deus que agora mesmo, quem quer que você seja e onde quer que esteja, você peça ao Senhor Jesus Cristo para lhe perdoar os pecados, purificar o seu coração e transformar a sua vida para que pertença a Ele. A única coisa que realmente importa é Cristo em sua vida. Peço a Deus que você peça a Ele que o salve e Ele o fará. Pai, como somos gratos por termos um Deus maravilhoso como o Senhor. De muitas maneiras o Senhor nos deu alegria, felicidade e paz em nosso coração, e às vezes bem no meio da dor. O Senhor nos dá uma esmagadora, indescritível e inexplicável alegria. Eu oro em favor daqueles que estão aqui hoje, que estão vivendo em pecado, desobedecendo ao Senhor, perdidos, totalmente separados de Ti, para que o Senhor os ajude a perceber que eles estão escrevendo a história deles. Uma devastadora e pecaminosa história que vai acabar numa vida miserável. Que o Senhor lhes mostre que eles podem mudar hoje o rumo da vida deles, pedindo ao Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, que lhes perdoe os pecados com base no que foi feito na cruz, que antes de saírem deste edifício, eles tenham a vida transformada pela Tua graça incrível. Eu oro por todos aqui, Pai, que estão passando por alguma situação ou circunstância difícil,
para que hoje eles levem a sério essas ideias simples, essas verdades, esses princípios e comecem a vivenciá-los a fim de se livrarem de todos os problemas que estejam enfrentando. No nome de Jesus. Amém. Não importa o estado em que você se encontra, você não está sozinho. Concordamos em que Deus é o nosso grande incentivador, mas também é muito importante que você e eu nos tornemos incentivadores uns dos outros. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.